canção que o Júnior trouxe para a gente, né, de uma profundidade incrível. Toquinho e Vinícius, com certeza, ícones aí da nossa literatura brasileira. E assim, nesse momento, para iniciar, né, a nossa semana, fazendo a abertura, né, das nossas palestras, nós convidamos uma pessoa que é muito importante na educação do nosso país, né, na educação de Brasília, e que é referência para todos nós, né, acadêmicos, educadores, por trazer em sua essência o diálogo, a reflexão, a ação, e desenvolver um trabalho magnífico à frente da Universidade Católica de Brasília. Gostaria de convidar o professor Dr. Luiz Síveres, que hoje vai conversar com a gente sobre diálogos para a formação do ser e a transformação da sociedade do bem viver. Boa tarde, Ticiane. Boa tarde, professor. É sempre uma alegria te reencontrar, embora à distância, mas eu queria expressar minha gratidão em poder abrir a primeira semana de Educação para a Vida, Reflexões e Perspectivas. É uma honra para mim poder estar com vocês nesse momento. Agradecer de forma carinhosa a Escola da Felicidade. E vocês realmente compõem uma escola com o mestre Lacerda, com a psicopedagoga Ticiana, o escritor Marcos Linhares, a orientadora educacional Betina e o cantor Júnior Silva. Olha que escola bonita. É isso que é a escola, é essa diversidade tão grande. E vocês estão me propondo, né, discutir e refletir sobre o tema a educação para a vida, diálogos para a formação do ser e a transformação da sociedade do bem viver. Então, vocês também estão sugerindo fazer um pouco reflexões e perspectivas, vou abordar esses dois elementos, porém, mediado com uma simbologia. O Cassirer diz que o ser humano é, antes de tudo, um ser simbólico. Então, eu vou intermediar a minha fala com um símbolo. É que depois eu vou mostrando na sequência das minhas reflexões. A minha proposta é desenhar algumas retas, algumas curvas, como diz a música do Toquinho. Então, eu quero trabalhar 3 temas na grande temática proposta. Educar para viver, educar para conviver e educar para viver bem. Os 3 elementos, eles estão muito integrados. Você só vive na medida em que convive e quando sabe viver bem. Então, eles não são separados, mas são uma tríade interligada. Por isso, eles estão dentro da pedagogia alfa, que vocês até colocaram, que sou criador dela, né? A presença é viver, a proximidade é conviver, e a partida é sempre fazer o bem, e aí bem viver. Eu vou seguir uma certa metodologia, fazer sempre uma contextualização reflexiva, me apropriando de um símbolo e indicando algumas perspectivas, que é a proposta dessa semana também. E a simbologia que eu vou utilizar é retirada da viticultura. Bom, para a gente chegar num bom vinho, a gente precisa usar de 3 grandes mediações. Tem que ter a cepa, a uva, tem que ter os ramos e tem que ter o cacho de uva. Esses 3 símbolos vão fazer parte da minha reflexão. Por isso, aprender a viver é a cepa da uva, aprender a conviver são os galhos que interagem, e aprender a viver bem é degustar a uva. Então, eu vou conduzir sempre um pensamento, interagir com pequenos exercícios
Por isso que vai ser bem dinâmico, eu gostaria de convidá-lo desde já. Serão pequenos exercícios que nós vamos fazer. Eu sei que no final o Lacerda vai me fazer uma pergunta, mas eu gostaria de ouvir algumas experiências que você fez no decorrer da minha partilha, da minha reflexão. E a experiência é sempre um momento de sensibilidade. O que te tocou? Segundo Dewey, um teórico norte-americano, a experiência é quando algo te afeta, quando algo te toca. Mas, ao mesmo tempo, a experiência é consciência, segundo Hegel. Você desperta uma consciência para um objeto, para uma pessoa ou para alguma atitude. E a terceira, a experiência está ligada à intencionalidade. Se você está participando dessa semana, existe uma intencionalidade em você. Se a Escola da Felicidade está promovendo essa semana, há uma intencionalidade para que você, ou cada um de nós, possa fazer essa experiência bonita. Então, esse é um pouco o arcabouço da minha reflexão com vocês. Então, vamos para o primeiro ponto. Educar para viver. Então, nós vivemos hoje em contextos vitais muito desafiadores. Não só Brasília, Brasil, mas a humanidade toda está mergulhada numa pandemia física, ou biológica, ou viral. Mas, conectado a isso, vivemos uma certa barbárie mental e um certo esvaziamento espiritual. Então, vejam o desafio, como educar para viver diante desse contexto de pandemia generalizada. E aí nós tentamos resolver muitas vezes fragmentando as coisas. Por um lado, vamos cuidar só da nossa interioridade ou vamos cuidar só da nossa exterioridade? E a tendência hoje é cuidar muito da exterioridade. Mas se a interioridade não vem acompanhada, a exterioridade fica num certo vazio. Por isso que hoje nós damos muito mais valor ao marketing do que ao talento. Olha como é importante aprender a viver a partir dos talentos e não só do marketing. E aí a gente aprende a sobreviver e a viver. Como é que o tema da vida está presente, por exemplo, na história da humanidade? Sempre esteve, mas eu só recupero 3 grandes teóricos e situações. O primeiro deles é a paideia grega. Então, imaginem-se, há 2.500 anos atrás, quando a filosofia foi sistematizada, e aí o Jäger escreveu a Paideia, né, que é o grande projeto cultural dos gregos, e eles já afirmavam naquela época, está logo nas páginas introdutórias, a educação participa na vida e no crescimento da sociedade. Então percebam que nós não só educamos para a vida, mas a vida faz parte do processo educativo. Então, nós já temos um primeiro ensaio e nós, ocidentais, bebemos muito dessa experiência da paideia grega e ela influencia nós até hoje. Então, eles já tinham como pressuposto que a educação participa da vida. Isso é, ela é vital. Então, esse foi um primeiro ensaio clássico para dizer que a educação é viver. Um segundo clássico, que já é bem mais recente, é do próprio Rousseau. O Jean-Jacques Rousseau, que tem um filho que se chama Emílio, por isso o livro Emílio, ou da educação, onde ele diz logo no início, viver
é o ofício que eu quero lhe ensinar. Olha, um outro grande clássico, Rousseau dizendo isso. E depois ele vai desenvolvendo o livro, seguindo um pouco as fases de crescimento do Emílio. Percebam que os gregos, com a paideia, tinham a vida no centro da educação. Emílio já não. A educação faz parte do percurso das diversas idades de cada um e ela vai se desenvolvendo. Porém, o Rousseau sugere que viver é o ofício que eu quero lhe ensinar no decorrer de toda a vida. E, por fim, já bem mais recente, um livro do Edgar Morin, Ensinar a Viver, Manifesto para Mudar a Educação. Então, percebam, desde a antiguidade para nós ocidentais, então, com os gregos, passando pela Idade Média, na modernidade e hoje, a vida sempre foi um elemento que aglutinou a educação. Seja como um manifesto, seja como um processo educativo, ou como um elemento estruturante da cultura, no caso dos gregos. Então, essa é a primeira reflexão que eu queria trazer: educar para viver. Esse é o grande desafio. E aí eu já trago, então, o primeiro símbolo, a cepa. Quer dizer, toda a cepa, ou o pé de uva, para ele produzir, ele está enxertado. Se você pegar um galho, por exemplo, vou pegar um galho aqui que eu trouxe também, e enfiar na terra, ele não vai produzir nada. A uva só produz enxertada. Quer dizer, eu estou sempre enxertado numa cepa. Por isso que cada uva, cada vinho tem o sabor de um terroir. Significa daquela terra, daquele local, daquela cultura. Então, em primeiro lugar, para viver, nós precisamos de um enraizamento. E para isso nós precisamos cuidar dessa planta. Então percebam como é bonito a gente educar para viver. E a vida é esse enraizamento e esse cuidado com a planta. Por isso que eu gostaria agora de convidar cada um de vocês a fazer um primeiro exercício. Lembre-se dos seus pais. Lembre-se da sua comunidade onde você nasceu. Lembre-se da primeira escola, daquela comunidade, da cidade, da sua infância. Porque recordar é viver. Então perceba que você nasceu e está vivendo hoje a partir de um gesto de enraizamento e de cuidado de pessoas e de culturas. Então esse é o primeiro símbolo, a cepa, e ela que produz. E aí, como perspectiva, eu gostaria de trazer sempre uma palavra grega, porque elas são muito motivadoras, muito instigantes. E para isso eu queria trazer a palavra eros. Trazer para a nossa conversa esse Deus que é amor. Então nós nascemos de um encontro amoroso entre duas pessoas e vivemos porque partilhamos o amor. O grande drama da humanidade hoje é que nós transformamos o amor em pornografia. Então, geralmente, nossas manifestações, nossas relações são pornográficas e não amorosas. Então, essa é a primeira perspectiva. Se a gente quer
educar para a vida, a gente precisa ter uma cepa, fazer esse enraizamento, cuidar dele e explorar novamente manifestações e relações de amor segundo Eros. Então, a gente educa para a vida, mediado por essa divindade erótica, mas não pornográfica. Então, muitos modelos educativos, muitas instituições educacionais são mais eróticas do que amorosas. Então, na perspectiva de educar para a vida, o símbolo da cepa da uva, e ancorado nessa amorosidade de um Deus que é Eros, que é amor, nos ajuda a educar para viver. Esse foi o primeiro ponto de reflexão. O segundo, na tríade que eu estou seguindo, educar para conviver. O anterior foi para viver. Educar para conviver. Eu li recentemente um outro livro que me instigou muito. No caos da convivência. No caos da convivência. Veja que as nossas convivências estão sendo cada vez mais caóticas, seja pela desigualdade social, pela polaridade ideológica que está posta nos dias de hoje, e até pela destruição da natureza. Vivemos um certo caos, manifestado pelo ódio, pelo desprezo para com os outros e pela ruptura com o meio ambiente. Então, como é que nós vamos educar para conviver se nós vivemos numa situação caótica? Então, nós, educadores, temos um novo desafio. Educar já é difícil. Educar para conviver é mais difícil ainda, e principalmente em situações que hoje se revelam mais caóticas. Como é que eu educo para conviver? Inúmeros autores eu poderia relacionar, mas eu gostaria de trazer apenas o Emmanuel Levinas, porque ele é o filósofo da alteridade. É um judeu que viveu no campo de concentração e nessa experiência ele escreveu um lindo livro sobre ética, a ética da alteridade. E ele afirma categoricamente: eu me reencontro no outro. Olha como é bonito. Eu me encontro e me reencontro no outro. Essa é a alteridade, o conviver com o outro. Quer dizer, a convivência não parte do meu desejo, mas parte da necessidade do outro. Então, é o outro que me interpela, é o outro que me instiga, é o outro que me acolhe, é o outro que me convida a entrar nessa ciranda da vida. E aí nós convivemos juntos. E aí ele usa uma metáfora muito interessante, que é conviver ou se relacionar com outro é sempre uma relação de face a face. Não é uma relação de abraço, de contato físico, mas é uma relação de face a face. Por que ele usa o rosto, a face do ser humano, para dizer que você só se relaciona com outro face a face? Porque o rosto é a única parte do ser humano que sempre está nua.
nós cobrimos tudo, o corpo, os pés, as mãos com luvas, mas o rosto sempre está nu. O que ele está dizendo com isso? Que nós só nos relacionamos com o outro na nudez. Isto é, quando nós tiramos as máscaras, quando nós tiramos os embrulhos, quando nós tiramos a capa, quando nós tiramos a casca, quando nós tiramos o verniz, aí a gente, de fato, se relaciona com o outro. A relação com o outro se dá, portanto, numa relação de face a face. Não é uma relação de máscaras, é uma relação de rosto, na nudez. Então, essa é a compreensão da gente educar para conviver, e a gente só convive a partir do outro, e nessa relação, face a face, segundo Levinas. E aí eu trago, então, os galhos, a parreira, é o segundo movimento. Os galhos da parreira. A parreira, para produzir frutos, ela tem que ter o tempo da dormência. Se a parreira não cair todas as folhas, ficar só o raminho, ela não germina. É o tempo da dormência. Então pense na educação. Nós não damos mais folga para os estudantes, não damos mais momentos de silêncio, não damos mais pausa. Nossos estudantes estão 24 horas plugados. Não tem mais o tempo da dormência. Se nós não damos tempo para a dormência, nós vamos continuar secando. E o segundo aspecto, que muitas vezes para a educação é um dilema, mas a parreira, se ela não for podada, ela também não produz frutos. A gente precisa podar os galhos. Aí a gente produz. Então não é castigo, mas é podar para produzir mais e melhor. Então veja que a educação, para conviver, a gente muitas vezes tem que abdicar de posicionamentos unilaterais. A gente precisa superar antagonismos. A gente precisa se dispor a dialogar. Então, mais do que cliques, nós temos que criar conexões. Mais do que simples contatos, nós precisamos construir vínculos. Por isso, os galhos se encontram, eles batem um no outro e assim vão produzindo frutos. A partir dessa reflexão que eu gostaria agora de fazer um segundo momento, uma segunda experiência. Gostaria de convidar a cada um de vocês agora a fazer um exercício de vinculação. O primeiro exercício foi de recordação. Nós recordamos os pais, a família, a cidade, a comunidade. Agora, para conviver, vamos fazer um exercício de vinculação. Se quiser mandar até um zap agora para aquela pessoa que você acha que está vinculada contigo. E você vai perceber que são poucas as pessoas que se vinculam ou que você estabelece um vínculo com elas. Seja de forma pessoal, um vínculo profissional, um vínculo fraterno, um vínculo familiar. Manda um zap para uma pessoa que você acha com quem você de fato estabelece um vínculo. E escreva assim para ela: você é parte de mim.
e eu sou parte sua. Faça esse exercício. Escreva para alguém. Certamente vieram várias pessoas, mas acredito que não são muitas. Mas mande para uma pessoa essa frase. E aí nós, de fato, vamos nos educando para conviver. Quando a gente estabelece vínculos. E aí, na perspectiva, a segunda palavrinha grega é logos. A primeira é eros, Deus do amor, da paixão, da ternura, da compaixão. A segunda é o logos, que leva ao diálogo, diálogos. Então, nós vamos educar para conviver na medida em que nós assumimos que somos seres dialógicos, relacionais, vinculadores de experiência. Mas somos também pensadores, dialeticamente falando. E agimos na dialogicidade com uma certa intencionalidade, segundo Paulo Freire. Então, esse foi o segundo momento, educar para conviver uma relação face a face, por meio da ética da alteridade, e a gente assumindo essa figura de ramos que vão frutificando, vão se encostando, vão se manifestando, e para os quais a gente precisa ter a dormência e precisa ter a poda, para ser melhor e produzir mais. E nós o fazemos por meio do logos, de um ser dialógico que se relaciona com os outros. E assim, chegamos na terceira fase, na terceira parte, educar para o bem viver. Retomando um pouco a caminhada, a reflexão que eu estou fazendo com vocês, educar para viver, educar para conviver e agora educar para o bem viver. Esse é um grande desafio. É um conceito que sempre existiu, é ancestral esse conceito, mas fazem uns 20, 30 anos que ele vem sendo recuperado e atualizado. E aí nós podemos contextualizar o que significa o bem viver. Nós, no Brasil, nos consideramos um dos maiores produtores de alimentos do mundo. Mas somos um país com uma altíssima taxa de insegurança alimentar. E aí podemos retomar Josué de Castro. Há 50 anos atrás já escrevia a Geografia da Fome e dizia que a fome e a guerra não obedecem a qualquer lei natural. São criações humanas. Somos também um país com uma diversidade de biomas, mas também um país com enormes problemas ambientais. Somos um dos países com a maior representação cultural, mas também um país com maior desajuste cultural e desigualdade social. Então, nesse cenário, como educar para bem viver? Viver para o bem-estar é muitas vezes mais fácil do que educar para o bem viver. Então, como é que a gente pode se, vamos dizer, sustentar para propor esse projeto de bem viver, de educar para viver bem? Nós somos um país majoritariamente cristão, e quem não é, convido a refletir também, e a gente podia retomar a própria proposta de Jesus. Diz: eu vim para que todos tenham vida e vida em abundância. Essa vida em abundância que é
o bem viver. Mas a ancestralidade, seja dos orientais, seja dos africanos, mas principalmente da nossa cultura indígena, vivem um pouco isso. É a cultura do bem viver. E o Edgar Morin, nesse livro que eu mostrei há poucos para vocês, ele tem uma frase muito bonita, que faz parte desse manifesto da educação. A finalidade da educação não é outra coisa senão o bem viver. Então percebam que na educação está presente esse projeto. Bom, então nós contextualizamos de novo o bem viver e a necessidade desse bem viver e como é que a gente o simboliza. Para viver, eu trouxe a cepa. Para conviver, os ramos. E agora trago para cada um de vocês um cacho de uva. A gente vive bem na singularidade de cada um, de cada espécie. As uvas não estão separadas, estão conectadas uma com a outra. Mas nenhuma é igual uma à outra. Cada uma é uma. Então a gente podia se perguntar nesse sentido: que tipo de uva eu sou, com quem eu me conecto e com quem eu estou vinculado? Então é o sabor da uva que vai me dar essa tonalidade do bem viver. Então a gente se pergunta: onde está o teu coração? Por onde pulsa a tua alma? Qual a razão da sua vida? E toda uva tem sempre a casca, a polpa e a semente. Quer dizer, tem a proteção e a coloração, tem o sabor e o saber, e tem a germinação e a potencialidade. Só que essa uva, ela precisa ser partilhada. Esse é o grande referencial do bem viver. A partilha que nós fazemos entre nós, a partilha que a gente faz com a energia cósmica, a energia que a gente faz com as divindades e assim por diante. Então, ofereço a cada um o sabor e a sabedoria da uva. E assim como eu fiz nas fases anteriores, aprender a viver, eu propus o Eros, aprender a viver o Logos, e agora, para viver bem, eu proponho outra palavra grega ou hebraica, que é o Ruá, que é o espírito, é a espiritualidade. Algumas semanas atrás, na disciplina de epistemologia que eu leciono na universidade, levantaram a seguinte questão, né? Por que em Brasília existe tanto suicídio, tanta depressão, tanto vazio existencial? E eu comecei a me perguntar. E aí eu fui percebendo, até voltando da universidade, pelo caminho que eu faço, que nós temos em Brasília muitos templos e pouca espiritualidade. Nós temos muita estabilidade e pouca ousadia. Nós temos muito enquadramento e pouca conexão. Então, para isso, para aprender a viver bem, a gente precisa recuperar o Ruá, que é o espírito, que é vibração, porque tudo que tem vida tem vibração. Então, o espírito é a respiração de Deus no meio da humanidade. Então, em primeiro lugar,
O Ruá é vibração, é energia, é animação, é festa. Mas o Ruá é seiva, que sai da raiz, passa pelos ramos, chega na uva e depois é transformado em vinho ou em suco de uva. Então, o Ruá é seiva. Então, a gente podia se perguntar qual a seiva que percorre a sua vida? Que seiva alimenta a nossa sociedade? Como garantir que essa seiva seja para todos? Então, nós precisamos recuperar o Ruá como vibração, como energia, como esperança, mas também como seiva, como alimento, como energia. E, finalmente, o Ruá é respirar. Nós estamos nessa fase da pandemia e o que mais agrava a saúde nossa, por meio do coronavírus, é a respiração. Um vírus está dizendo que nós não estamos respirando. Ele vem nos ensinar a dizer que a humanidade precisa recuperar a sua respiração. Precisa recuperar a sua espiritualidade. Por isso que o André Monroe, teórico americano, ele diz: o século XXI será espiritual ou não será. Então, nós, para conviver e viver bem, a gente precisa recuperar essa espiritualidade como ruá, como vibração, como seiva e como respiração. É lógico que as religiões podem nos ajudar nisso, as instituições podem nos ajudar, mas a gente precisa recuperar essa energia do ruá, da vibração, da seiva e do espírito. E aí tem um ensinamento muito bonito do Teilhard de Chardin, que diz que não somos seres humanos, nós, que fazemos uma experiência espiritual, mas nós somos seres espirituais fazendo uma experiência humana. Então, nós somos, por inteiro, seres espirituais. E para sermos isso, a gente precisa recuperar, como disse o Ruá, a vibração, a seiva e a energia. Assim, eu gostaria então de convidá-los agora para o terceiro momento da nossa experiência. Faça um segundo de silêncio no seu interior e se pergunta: qual é a seiva, que fluido, que energia, que vitalidade está brotando agora de dentro de mim? É essa seiva, é essa fluidez, é essa energia que está brotando dentro de você, que é o Ruá, o espírito da vibração, da seiva, a nossa simbologia, e também do espírito. Termino com a pergunta: é possível educar para viver, para conviver e para viver bem? No início do século XXI, esse é o desafio que eu deixo para a Escola da Felicidade. Pensar num projeto educativo que ajude as pessoas a viver, a conviver e a viver bem. Para isso, nós precisamos regenerar o Eros, exercitar o Logos por meio do diálogo e vivenciar
o ruá, a seiva, a respiração. E termino dizendo, devemos cuidar da cepa, que é enraizamento, podar os ramos para que eles produzam mais ainda e degustar a uva. Para produzirmos o vinho do encontro brindado, o vinho do sabor partilhado e o vinho da vida celebrado. Muito obrigado. Professor Cibres, boa tarde, gratidão. É sempre inovador, renovador, ouvir suas palavras. O quanto nos faz refletir, né? Me fez lembrar do Delors, né? Da epistemologia, da ontologia e da metodologia, pensar no conhecer, no ser, no conviver. E, principalmente, várias pesquisas apontam que 85% das pessoas estão existindo e não vivendo, né? E o quanto essa abertura, essa fala de educar para viver, para conviver e para bem viver, o quanto é profundo, e o quanto nos traz de reflexão, ousadia e provocação a todos nós, né? A escola da felicidade, né? Esse é o estado de espírito que nós possamos vislumbrar, principalmente tempos difíceis, né? Tempos da pandemia, um país em luto, um país assolado pela fome, né? Pela desesperança. Estamos aqui falando de sentido de vida, de a importância da educação como uma mola propulsora dessa felicidade, do bem viver. Não tem, como seu aluno, não tenho palavras para externar e eu poderia dizer assim, gratidão, mas é uma palavra muito fraca, o quanto que, ou incompleta, o quanto que na caminhada da epistemologia, que quando o senhor foi meu professor, eu tive o imenso orgulho de sair do mito da caverna, diríamos assim, de sair da caverna e ver a luz e brilhar. Professor, a minha e a nossa eterna gratidão por trabalhar uma temática tão importante com congruência, né? Que, na realidade, o senhor não é apenas um professor que fala, é um professor que faz, e é um exemplo, né? Então, nossa gratidão. E eu gostaria de fazer uma pergunta: quem é o Cibres? Diante do educar para viver, educar para conviver, educar para viver, quem é o Cibres? Né? Diante dessa fala, a história de vida única, quem é essa uva? Né? Quem é essa uva? Essa uva, raiz, né? Essa raiz, é a cepa. Quem é essa uva individual, mas em um cacho, né? Eu me sinto dentro desse contexto como parte desse cacho de uvas, né? Do coletivo da complexidade que o Edgar Morin trazia, né? Então, para construir um mundo melhor, uma comunidade melhor. Quem é o Cibres? Quem é essa uva? Realmente é só isso, nada mais. É só uma frutinha, né? É lógico, né? Tem todo um terroir, né? Tem um enxerto, eu tenho uma família simples, mas muito bonita, né? Uma recordação muito grande dos meus pais, dos meus irmãos, então, da minha comunidade, eu acho que contei para você, mas eu tenho ainda a minha primeira professora que me ensinou ABC, vive ainda. E todas as férias, quando eu vou ao sul, eu vou lá e digo, professora Ludovica, se hoje eu sou doutor, ou pós-doutor, os títulos não importam, esse doutorado começou na sua mão. Então, perceba o enraizamento, a cepa, muito simples, mas cuidada com muito carinho. Bom, depois na minha vida, várias vezes a gente vai secando e a gente vai crescendo com essas dormências.
A gente tem altos e baixos na vida, muitos. E eu só fui aprendendo, e com certeza eu fui podado de muitas formas. E todos nós somos podados. Então, mas eu sempre olhei para isso com uma certa, como um processo educativo, né? Se existiram podas, foi justamente para eu ser melhor. E se eu sou o professor que eu sou hoje, ou melhor dizendo, o ser humano que eu sou hoje, é graças a essas podas que foram acontecendo na minha vida. Então, não foi uma sangria, mas foi uma vitalidade nova para perceber outros aspectos importantes na vida. E eu chego agora, na maturidade, produzindo uvas, né? Eu não sei que tipo de vinho vai sair daqui. Isso depende da escola da felicidade. Depende de você, Lacerda, depende da Tiziana, depende de uma conjugação de pessoas, né? Então, eu sou um pouco isso, né? Sou casca, né? Eu tenho uma referência, tenho títulos, tenho livros, tenho artigos, mas é casca. E para quem conviveu comigo, sabe que o sabor que eu nutro, né, essa questão da confiança, da lealdade, da ética, ela está muito dentro de mim. E, além disso, eu procuro ser semente, fazer os outros germinarem. O meu jeito de ser professor é que os outros germinem. E é nisso que está o projeto de vida de cada um, de conviver e de viver bem. Então, usando um pouco essa metáfora, isso é possível. Ô, professor, muito obrigado. Quanta saudade nas nossas aulas. Mas o doutorado está aí à frente, né? E quem sabe, né? Estou te esperando. Faz uma pesquisa sobre a felicidade. Professor, ficaria aqui à tarde, à noite, né? Conversando com o senhor, quanto é bom, né? Trazendo várias memórias, vários sentimentos e um coração cheio, né? Um coração cheio de amor, um coração cheio de felicidade, de gratidão e reconhecimento pela sua fala, pelo seu exemplo, né? E a importância do senhor no mundo científico, né? Principalmente trabalhando diálogos, encontros, a proximidade, a presença, a proximidade e a partilha. Parabéns e está convidado a voltar mais vezes aqui na Escola da Felicidade. Muito obrigado, professor. Obrigado. Gente, pense em um professor bom. Quando vocês tiverem a oportunidade, procure tanto nas redes sociais, os livros, as redes do professor, a Universidade Católica, onde ele ministra aula para realizar curso. Então, é muito bom pessoas que trabalham com essa base epistemológica. Tiziana, é com você. O que você achou? Incrível, né? Ouvir o Dr. Silveres falar é, assim, uma honra desde o convite, né? Quando eu fui ligar para ele para conversar, ele sempre muito isso, né? De humano, de ético, de, não sei, amor, né? Ele tem amor pelo que faz. E eu sempre fico nervosa, Lacerda, quando eu vou falar com ele. Eu falo para ele, professor, fico muito nervosa quando eu vou falar com você. E ele para com isso, sempre muito humilde, né? Então eu vou trazer ele aqui de volta à sala para você agradecer, tá? Eu falei para ela que a beleza e a simpatia dela superam tudo, todo o nervosismo, toda... Professor, obrigada. É gratificante mesmo ter você aqui conosco, com essa humildade, essa sapiência aí que nos inspira. Como eu lhe falei, né, no início, eu sou, assim, uma fã de carteirinha, vamos dizer, dos seus livros, né? Tenho aqui na minha mesa 4 deles, né? E, assim, gosto mesmo, admiro. E hoje, um que me chama, aquele que eu lhe falei, que eu gosto muito é esse. Né? Uhum. É diálogo, uma perspectiva
educacional, no qual o senhor, né, traz um pouco da sua fala de hoje, né, dessa sua palestra, muito interessante. E eu cometi um pequeno erro no início, que eu não falei a sua titulação, mas me conhecendo um pouquinho, eu sei que o senhor não gosta muito, né, gente? Mas eu queria só reforçar aqui, porque é importante também, né, professor, falar que o senhor é desenvolvedor da pedagogia alfa, né, que é sobre a presença, a proximidade, e que será um suporte teórico-pedagógico do programa Atitude, é isso? Que vai ser aplicado nas escolas do Distrito Federal. Então, assim, eu acho que é importante falar isso. O professor Lacerda falou há pouco, né, que quem quiser lhe seguir nas redes, muito conhecimento mesmo para a gente aprender. Mas é importante falar sobre isso, né? Então, quem está nos assistindo, fiquem aí à vontade de realmente correr atrás, colar no professor Síveres, ele que tem essa gama de conhecimentos incríveis, e essa pessoa que ele falou aí, né, que sempre impulsiona a gente. Nos inspira, como eu falei para ele, o senhor nos inspira. Obrigado. Parabéns, viu? Gratidão. Estou nervosa ainda, viu?